Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade. Te louvamos pela redenção, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, e suplicamos pela Tua igreja. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, guarda os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, guarda, Senhor, cada servo Teu. Abençoa as criancinhas, a juventude, cada família. Abençoa os idosos. Guarda, Senhor, toda a Tua igreja, os Teus ministros. Unge com a graça, reveste de poder e dá-me, o Senhor, a graça para permanecer com fidelidade, com sabedoria, buscando a Tua presença. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo sendo consumado cada dia, levantar cedo, poder fazer a obra de Deus, incentivar alguém. Temos grandes razões, grandes motivos para incentivar a obra de Deus, incentivar os irmãos. Eu tenho muita motivação para isto. Nasci no campo, me criei na dificuldade, numa terra que não tinha igreja. Quando apareceram os primeiros evangélicos pregando a palavra de Deus, sofrendo insultos, eram chamados de bode, eram insultados, alguém ia acabar o culto, botava a cabeça na janela na igreja, a casa que servia de igreja, e berravam e descompunham, faziam miséria. Eu aceitei Cristo nesse clima, continuei e 56 anos depois, continuo motivado, fazendo a obra de Deus, incentivando alguém e orientando pela palavra. Então, é uma bênção. Eu sou feliz, acho que é maravilhoso incentivar os demais para a leitura da palavra, para o ofício, o ofício pastoral, para servir a Deus. Está ficando mais difícil, todo mundo tem mais facilidade, a igreja tem mais problema. É gente demais, riqueza demais, projeto demais e Bíblia de menos, o Espírito Santo, em algumas situações, nem apita. É a vontade humana quem impera, porque é a minha igreja, o meu projeto, o meu isso, o meu aquilo, mas ainda tem jeito. Nós vamos ler a palavra do nosso Senhor, que é necessário e maravilhoso. Nós vamos ler o nosso texto hoje, a nossa meditação, meus amados, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, e nós vamos falar sobre um tema que é quase um tabu no meio da cristandade e também de judeus. Jeremias capítulo 3, versículos 14 a 19. Quando os inimigos de Deus tomaram a arca, foi uma perturbação, mas sempre tem uma razão. Vamos ler a palavra e aprender juntos. Jeremias 3:14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do Senhor, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará
jamais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e juntas virão da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a nação de Israel foi criada milagrosamente, misteriosamente, para cumprir o ministério da anunciação do nome do Senhor. As nações com seus muitos deuses e nenhuma graça, nenhum poder. As nações tinham as religiões, inclusive patrocinadas. O culto era caro. Manter o clero, o Egito gastava dinheiro demais para manter o clero egípcio. Os gregos gastavam demais para manter o clero. Eu não conhecia esta palavra, mas o que se chama clero hoje, o equivalente ao clero de hoje, para os egípcios era um preço terrível. O clero egípcio gastava possivelmente mais do que a realeza. Os sacerdotes gastavam mais do que os faraós. Isto era em todas as nações. Na Babilônia era um terror, o sacerdócio babilônico era um clero pesadíssimo. Talvez fosse mais oneroso para a nação do que a realeza. Em Roma foi da mesma natureza. O culto público era patrocinado, todo sacerdote comia do bom e do melhor, ganhava muito, além de ter o domínio. Em Israel, quando eles perderam o temor e tinha de vez em quando um alto e baixo, de vez em quando eles passavam por essas experiências. E quando eles perdiam o temor, quando eles deixavam de seguir, de obedecer e de ouvir a voz de Deus, eles passavam a tratar a instrução divina, os objetos que Deus deu como regra, como princípios para o culto, por exemplo, a Arca da Aliança do Senhor, a lei do Senhor, a Torá, os rolos sagrados. Tudo isto passou a ter uma finalidade de amuleto, um negócio para adivinhação, uma coisa para lançar sorte e assim por diante. Então eles fizeram do templo de Deus, fizeram realmente uma coisa nociva, negociando no templo, fazendo. Nos dias de Jesus, ele reprovou terrivelmente e ficou claro, o mundo todo sabe que Jesus os ameaçou com um cordel, um chicote, feito de cordas finas, cordéis, e eles tinham transformado a casa de Deus num covil de ladrões, num covil de salteadores. Tinha muito sacrifício, mas o sacrifício era uma vantagem. Quanto mais o povo oferecia sacrifício, mais eles ganhavam dinheiro. E isto já era um vício. Lá em Siló, os filhos do Eli, que não valiam nada, não tinham temor nenhum, caprichavam no sacrifício, porque
Tendo sacrifício, tem amigo. Tendo comida, tem amigo. E ali tinha muitos amigos, além das prostitutas, que o texto de Samuel diz que elas se ajuntavam em bandos. Imagina um tabernáculo do Deus de Israel, do Deus Santo, do Deus Poderoso, do Deus maravilhoso, que ensina a pureza, servindo de encontro para prostituição. E dizem que o texto diz que elas, as prostitutas lá, as mulheres se juntavam em bandos. Por quê? Porque os sacerdotes eram levianos, alimentavam elas e se aproveitavam delas. Bom, todas essas desordens aconteciam. E eles, naquele contexto, levaram a arca para o campo de guerra, porque acreditava que a arca era uma coisa mágica. Pela presença da arca, Deus ia dar vitória a eles em rebelião. E vocês sabem muito bem a história, a arca foi levada pelos filisteus. A arca foi recuperada, foi trazida novamente. Davi fez um lugar, colocou a arca, um cortejo festivo, uma coisa maravilhosa. Salomão fez o templo majestoso e colocou a arca ali. Mas no tempo do Nabucodonosor, a arca foi destruída, porque a arca era elemento de juramento. Juravam pela arca, juravam pelo templo, juravam. Não tinha a verdade e faziam juramentos. E a arca foi levada pelos inimigos. A arca foi destruída pelos inimigos. A arca era feita de madeira revestida de ouro. Os inimigos levaram a arca. Ainda hoje tem uns tolos do evangelho e do judaísmo que acreditam que a arca está guardada não sei aonde, mas é ignorância. Aqui na palavra de Deus nos diz que a arca não aparecerá, a arca não subirá ao coração. Mas o apelo aqui é para converter. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque vos desposarei e vos tomarei. Aonde uma cidade, a dois de uma geração, vos levarei a Sião. É isso que Satanás tem raiva, Sião. É isso que o muçulmano tem raiva, Sião. É isso que o comunista tem raiva, Sião. É isto que o ateu imundo, ladrão, perverso tem raiva, o Sião. Porque está aqui na palavra de Deus. A relação é estreita do povo de Deus com a terra de Deus. Sião e Israel, Israel e Sião. Mas, mesmo assim, o Senhor reprova, repreende e manda converter. Convertei-vos, filhos rebeldes. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Hoje quem está dando pastor em muitos lugares é o Satanás. Porque são levianos, são arrogantes, são avarentos, não cuidam da igreja e é uma droga, é um terror. Tem medo de falar, tem medo de ensinar, e estando comendo seus cavalos, estando gordo, está ótimo. Mas o Senhor fez essa promessa: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria, com inteligência. E não é inteligência para enrolar os outros, não. É sabedoria espiritual, inteligência espiritual, é servindo a Deus. E agora vem a parte que a maioria ignora, o versículo 16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Ou seja, não haverá juramento pela arca, não haverá interesse pela arca, porque já tem alcançado um nível superior. Não se dirá mais a arca do concerto do Senhor, nem lhes subirá ao coração, nem dela vos lembrarão, se lembrarão, nem dela vós vos lembrareis, nem a visitarão, não haverá mais arca. E a razão por que Deus tirou a arca? A razão: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor.
Haverá um tempo. Quando é isso, pastor? Não sabemos. As indicações é que o Filho de Deus, ressurreto, redivivo, há de reinar na cidade de Jerusalém. Como é, não está explicado, não sabemos detalhes, até porque é um nível tão alto que ninguém conhece. Mas Jesus deu indicações disto. Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu durante 40 dias. Vez por outra ele aparecia, reprovava, ensinava, ajudava, fazia milagres. Então, no reino milenar, os 1000 anos de Jesus Cristo, será mais ou menos como aqueles 40 dias. Jesus aparecendo, falando, fazendo milagres, e quem sabe como vai ser? Só Deus mesmo sabe. Mas a verdade é que haverá um nível tão alto de espiritualidade, de graça, de conhecimento do Senhor, de crescimento, que diz no versículo 17, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela, no lugar de fazer guerra, no lugar de explorar, no lugar de fazer o mal a Jerusalém, no lugar de querer destruir, todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito de seus corações malignos. Aqui, a arca foi entregue por Deus na mão dos caldeus para nunca mais terá esta arca. Nunca mais. Está aqui na palavra, Jeremias 3:16. Nunca mais, não vão jurar pela arca, não vão se lembrar da arca, até porque terão alcançado um nível de graça muito superior. Naqueles dias, a casa de Judá e a casa de Israel estarão juntas. Desde o começo que houve essa distinção. O Davi reinou em Hebrom sobre Judá, e o filho de Saul reinou nas demais tribos. Depois juntou o reino. Depois da morte de Salomão, separou o novo. Mas aqui estarão juntos. E o Senhor fez esta promessa maravilhosa no versículo 19. E eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, excelente herança dos exércitos das nações. Eu disse, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás jamais. Então, meus irmãos, são as promessas de Deus. Ele fez a promessa e ele cumpre a promessa. Ele deu a palavra, ele cumpre a palavra. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. E a minha intercessão hoje é pelos nossos irmãos que estão enfermos. Muita gente enferma e vamos interceder. Somos ensinados a sentir a necessidade do outro. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos, ajudadores, intercessores, e agora te apresentamos os que estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão, meu Senhor, nas filas, esperando transplante, esperando assistência. Ó Deus, tu conhece
a situação do nosso país, a situação do nosso estado, até mesmo aqueles que têm recursos, aqueles, meu Senhor, que têm suas associações do estado, do município, da nação, ainda se sujeitam a prazos, muitas vezes, e não têm o atendimento na hora necessária. Senhor, socorre os que estão aflitos, dá graça, dá saúde, dá vitória, opera no seio da igreja. Deus misericordioso e bondoso, guarda cada servo teu, os nossos irmãos na cidade, no interior. Opera, Senhor, em cada lar, em cada família que está passando por dificuldades e por aflições. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.